Novo hipercarro com brasileiro na pista, Gasly falando sobre a chegada do novo diretor-geral, Piastri tem uma vantagem assustadora em relação a Lando Norris e Verstappen e Wolff estavam mesmo juntos nas férias. Será que vai vir aí um Verstappen para a Mercedes em 2027? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tem nova promoção lá na Paddock BR. Você leva 3 camisetas por R$ 89,90 cada, numa promoção absurda. Entra pelo link na descrição. O cupom Ressaca Motor te garante o frete grátis, então é só colocar os produtos que você já vai ter o desconto lá no carrinho, no checkout, melhor dizendo, e você também pode acabar levando no preço promocional também um moletom mais uma camiseta, em que aí o preço promocional sai na casa dos R$ 299,90. Então entra pelo link na descrição, não perca essa oportunidade na Paddock BR. E na Instant Gaming tem jogos e gift cards para você, inclusive o Le Mans Ultimate e também o novo Mafia. Entra pelo link na descrição que os preços estão excelentes. Amigos, vamos começar aqui falando de WEC. Nós temos um novo hipercarro indo para a pista e com brasileiro. A Genesis Magma Racing iniciou os testes em pista do seu protótipo com o Pipo Derani, brasileiro, realizando um shakedown bem sucedido no circuito de Paul Ricard. O carro é o primeiro de 3 chassis que já foram desenvolvidos e marca o cumprimento dos prazos do programa de hipercarro deles e antecede também um programa completo de desenvolvimento que vai estrear lá no WEC em março no Catar. Pois bem, enquanto a Lamborghini está saindo, você tem outras equipes chegando e com o brasileiro no volante, o que é muito legal. O carro, como você deve ter visto nas imagens, estava ali basicamente todo preto, né? O que fica até bonito, mas provavelmente vai vir todo cheio de patrocínio e também de outras cores. Não sei se eu vou conseguir arranjar vídeos aqui desse teste, não sei se tem vídeos disponíveis, enquanto eu vou editar, vou procurar. Mas fica então um novo carro da Genesis para a gente ficar de olho na temporada do WEC em 2026. Animado? Achando que eles vão aí fazer, quem sabe, uma temporada de estreia forte? Diz aí nos comentários. Voltando para a Fórmula 1, nós temos um PR Gasly comentando sobre a situação da equipe e também sobre a chegada do Steve Nielsen, que será o novo diretor-geral, o novo manager-geral da equipe. Nielsen vai assumir efetivamente no dia 1º de setembro, ou seja, daqui a pouquinho, né, daqui meio mês mais ou menos, e o Gasly lembra que o carro de 2025 da Alpine foi muito prejudicado pela filosofia de mudar tudo para 2026, o que é até uma filosofia lógica, e também diz que o impacto do Nielsen, que é extremamente experiente na Fórmula 1 e na FIA, vai ser sentido somente a partir do ano que vem. Não tem muito o que ele fazer para 2025 e isso é meio óbvio. Se até um Adrian Newey, que é projetista, não teve impacto no carro de 25, conforme citamos aqui recentemente, quanto mais o Nielsen, que vai chegar com pouquíssimo tempo para gerenciar a equipe como um todo. Então ele vai ter, na verdade, esse período de final de 2025 para conhecer a equipe, conhecer tudo o que está acontecendo, saber ali com o Briatore quais são as funções e, com isso, desenvolver essa Alpine que terá motor Mercedes para o ano que vem. A matéria completa você confere lá no site oficial da Fórmula 1, as fontes sempre ficam na descrição para vocês darem uma olhada e conferirem tudo. Vamos agora falar de McLaren. Nico Rosberg deu um palpite sobre quem será o campeão, falando que vê o Oscar Piastri com mais chances. E por que isso? De acordo com Rosberg, Lando Norris não possui uma vantagem que o Piastri tem, que é a consistência e velocidade, principalmente a consistência mental, né? Não somente o ritmo em si, mas a consistência mental, a frieza que o Oscar Piastri tem. Rosberg lembra que os dois estão muito próximos no campeonato, então tem sido quase que um empate técnico para as duas McLarens até aqui, o que em termos de disputa é muito bom para a Fórmula 1, para ter uma venda do produto muito melhor, seria melhor do que você ter só o Piastri ou só o Norris ganhando tudo, mas ainda assim, de acordo com o Nico Rosberg, a vantagem do Oscar Piastri é assustadora. Ele é muito mais consistente, é um piloto mentalmente mais capacitado e mais preparado que o Lando Norris. Tudo isso nós temos que lembrar do seguinte, essa é uma opinião que eu vejo na internet que muita gente tem e eu partilho dessa opinião também, e o Oscar Piastri tem menos tempo de Fórmula 1 do que o Lando Norris. Isso para mim é o mais assustador. O Oscar Piastri demonstra uma frieza e um amadurecimento, um crescimento maior que o Lando Norris em menos tempo. Isso sim
chama bastante atenção. Então, se a gente olhar por esse lado, olhar por essa ótica, o Nico Rosberg não está falando nenhum absurdo aqui e, na verdade, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, eu gosto muito das análises do Rosberg, eu diria que, num geral, ele faz análises muito boas, porque ele é um cara que estava lá dentro, ele vivenciou isso, vivenciou essa, por exemplo, dinâmica de disputa interna, vivenciou tudo que a Fórmula 1 tinha a oferecer para ele, desde equipes ruins, a ser considerado um piloto mediano, depois ser campeão mundial, ter lutas impressionantes. O Rosberg sabe muito bem como funciona tudo isso. E ele faz perguntas muito boas, ele cutuca a ferida, então quando ele aparece nas transmissões, principalmente no caso nas transmissões gringas, né, é sempre um espetáculo à parte, porque ele tem boas colocações, boas análises, bons insights, ele enxerga aquilo que o comentarista convencional não consegue enxergar. Então eu vejo também dessa forma, acho que o Rosberg está muito bem embasado para a opinião dele e continua apostando que o Oscar Piastri leve esse título. Se o Norris levar, obviamente é um piloto extremamente rápido, que tem potencial para isso, tem capacidade para isso, mas eu diria que seria uma surpresa. Não é impossível, mas com certeza será muito difícil bater o Piastri nesse segundo semestre. E o que você acha? Fala aí para mim nos comentários. Bom, falando agora sobre Verstappen, a novela Verstappen Mercedes, está sendo dito pelo Auto Sprint, em matéria assinada pelo Mario Donini, que ontem, sim, a matéria de hoje, dia 13, ontem, Verstappen encontrou Toto Wolff em seu iate na Sardinha. Lembra a Sardinha que eles estavam também juntos, eles estavam no mesmo local durante aquele período sem corridas que nós tivemos há pouco tempo, mas que ambos falam que não se encontraram? Pois bem, de acordo agora com a matéria, inclusive com as fotos que você está vendo aí, eles se encontraram ontem. Charles Leclerc também estava na região, mas não estava com eles. O que isso significa na prática? Significa que sim, há uma proximidade entre o Wolff e Verstappen, os dois estão ali se divertindo e tal, coisa que não existia há algum tempo, e como o Wolff está namorando nessa possibilidade de contratar o Verstappen, agora pelo visto para 2027, já que dificilmente a Mercedes vai pagar a multa rescisória de 100 milhões do Verstappen para 2026, mas essa imagem mostra que sim, há uma proximidade e possivelmente Verstappen já está conversando com o Wolff sobre uma saída em 2027, ou sobre uma chegada para a Mercedes em 2027. A imagem tem um impacto muito maior do que parece inicialmente. Não é como se a gente estivesse falando de dois amigos de longa data. Não são. Isso realmente tomou contornos muito mais importantes e pesados para a situação do ano passado para cá, quando o próprio Wolff começou a falar que contrataria o Verstappen, e o Verstappen falou que sim, ele sairia da Red Bull se não apresentasse um carro competitivo. Considerando que hoje a Red Bull não tem um carro competitivo nem um ambiente estável, a saída do Verstappen ganha força e para o ano que vem, nas palavras do Christian Horner antes dele ser demitido, a Red Bull não vai ter um grande motor, principalmente comparado à Mercedes. Então as imagens têm um peso enorme, tá? As imagens têm um peso enorme. E são de ontem, repito, de acordo com a matéria do Mario Donini no Auto Sprint. Então eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!